Bom, deixa os meninos parar de andar, senão eu fico nervoso também. Valendo? Olá, gente, graça e paz, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui na Igreja do Centro com o título É Disso que eu estou falando. É Disso que eu estou falando, no ano passado tinha um nome de Princípios para a Vida, aonde nós deixamos aí 60 edições gravadas. Se você quer conhecer um pouquinho de princípios, você vai descobrir que Deus é um Deus de princípios e se movimenta em princípios. Não adianta você chorar se você não cumpre princípios. Cumpra princípios para que as promessas de Deus sejam liberadas sobre a tua vida. Hoje, não é disso que eu estou falando, a gente tem uma convidada especial e eu não vou perder tempo aqui, tá bom, gente? A gente já vai aproveitar para entrar aqui entrevistando a irmã Lídia da Livraria Tesouro. Seja bem-vinda, irmã Lídia. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada mesmo. Me sinto honrada. Já falei para o senhor ali atrás. Eu fico assim, impressionada com a sua confiança. Obrigado. E eu quero agradecer os rapazes que estão ali. A equipe. A equipe, gente, nota 10. Nota 10. Eu não sei se alguém já veio aqui antes, né, gravar, mas eu quero dizer que o próximo que vir, vocês vão ver. É impressionante. A gente está com o desafio de trazer a Flávia da CST, da Contabilidade. Ela vai vir, acho que semana que vem. Traga ela, é uma maravilhosa. Minha contadora, viu? E a nossa também. É gente boa demais. Minha também, da livraria. Então, vale a pena trazer ela. Mas vamos conhecer um pouquinho da tua história. A irmã Lídia tem quantos anos? Eu tenho 40. A senhora nasceu aonde, irmã Lídia? Tocantins. Tocantins. Eu ouvi uma história, bom, eu sou bem ruinzinho de visão geográfica, mas Tocantins está no Goiás. Eu até perguntei para a senhora antes. Isso, exatamente. Mas o é antigo uma cidade Goiás. nova, né? Ou é antiga? É antiga, Araguatins é bem... Porque eles faziam... antes era uma cidade só, Goiânia, Goiás, não tinha uma divisão, né? Não tinha, só que como Goiás era muito grande, eles dividiram para fazer dois estados, né? Ok. E aí ficou a parte do Tocantins e a parte do Goiás. E lá no Tocantins a senhora come piqui também? Come, com certeza. A terra do piqui, né, irmão? É a terra do piqui, a terra do sertanejo, né? A terra de tudo, do forró, tudo que é bom. E a infância lá em Tocantins, como foi para a senhora? Minha infância foi no sertão do Tocantins, sertãozão do Goiás. Eu tenho 6 irmãos. Ok. Então, vocês são 7. Não, nós somos 6. Éramos 7, mas aí faleceu uma, na verdade, agora são 6, né? 4 mulheres e 2 rapazes, 2 homens. Quem é o mais velho nessa história? É eu mesmo. Rapaz, na roça, ó, de Tocantins, cresceu no sertão, é a mais velha, possivelmente deve ter cuidado dos 6 irmãos. Tive que cuidar de todo mundo. E não tinha esse negócio que tem hoje não, né, irmã Lídia? Não. Tinha só chicote mesmo nas costas. Eu ia perguntar isso agora. A senhora apanhou muito? Demais, Sua apanhei mãe, muito. Seu papai eram Meu pessoas... pai. Meu pai. Minha mãe não era muito, não, né? Mas o meu pai... Descia a costa, irmã. Bateu até cansar. Não tinha... E a senhora ficou com raiva dele? Fiquei. Um bom tempo. Não com raiva, mas fiquei... hoje eu percebo que eu tive sequelas. Na época, até um certo tempo, eu achava que não. Que eu não tinha sequelas. E hoje percebo. Agora já não tenho mais. Né? É disso que eu estou falando, percebe, gente? Ela descobriu, faz pouco tempo, que ela tinha algumas coisinhas dentro do coração dela. E quando a senhora se deu conta disso, irmã Lídia? Eu me dei conta disso quando eu falava e não conseguia ter piedade dele. Eu percebi que eu tinha... que eu não estava e que eu tinha mágoa, exatamente. Eu não tinha. Eu era uma dó fingida. Dizia que eu tinha dó, que eu havia perdoado, ficava falando aquilo, repetindo para mim. Mas na verdade, quando começavam a falar de agressões, eu sentia raiva, não sentia dó do meu pai, não sentia piedade. Achava assim, ele realmente morreu, fez bem ele morrer. Então eu percebi que realmente não havia perdão nenhum. E quando a senhora se identificou com essa realidade da Lígia, que não havia perdoado ao pai, como a senhora se sentiu nesse momento? Foi um trabalho, como eu já falei para o senhor ali, tudo faz parte da história da minha convenção, através de vasculhando coisinhas pequenas, vendo os meus defeitos, eu conseguia ver, então eu me senti muito mal. E aí começou uma busca para consertar. Quando eu consertei, às vezes, pequenos defeitos, é que eu cheguei nessa parte do perdão. E aí eu percebi, pastor,
que o perdão, ele não vem sozinho. É um processo muito grande. Que, primeiro, você precisa consertar. Pelo menos comigo aconteceu dessa forma. Eu precisei consertar outras coisas, mudar outras áreas da minha vida, para, algum tempo depois, eu perceber que eu havia perdoado. Uau! Com isso, eu percebi que não é assim, eu perdoei. Enquanto você não consertar algumas áreas da sua vida, algumas coisas na sua vida pessoal mesmo, você nunca vai conseguir perdoar. Uau, interessante. E a senhora, nessa época voltando lá para a criança, né? A infância na roça é muito lindo, né? É muito inocente, a gente vive mais, só que a gente apanha mais também. Nossa, né? Deus, naquela época, 40 anos atrás... Era muito mais rígido, né, era os papais, muita né? taca, eu apanhei muito, eu e os meus irmãos. Muito, meu pai era muito violento. Mas eu acredito ainda, irmã Lígia, que com todas as dificuldades que nós temos a mesma faixa etária, eu acredito, meu pai é pernambucano, meu pai é mineiro, minha mãe é pernambucana. Então, os nordestinos eles tinham uma certa severidade ali na educação dos filhos, mas também nos ensinou muitas coisas boas, né? Ensinou, com certeza. Eu vou relatar um fato que aconteceu, que algum tempo atrás eu não entendia isso, né? Hoje eu percebo que isso serviu demais, é um princípio que eu guardei. Fiz muitas coisinhas assim erradas na minha vida, porém, esse princípio que meu pai me ensinou, nunca o quebrei. Uau! Porque ele quase me matou de uma surra tão grande. Uma vez a gente tinha ido para um evento a pé e não tinha luz nenhuma. Havia lamparinas, eu não sei se as pessoas conhecem o que é lamparina. Acho que claro, tem muito nordestino assistindo aí. E nem lanterna nós tínhamos. Na época nós era tão... Era aquela lamparina com óleo, era lamparina, né? com óleo. E aí, um evento de uma casa de alguém, de um vizinho, longe de uma casa para outra. Quando a gente ia passando na cerca, eu vi que havia uma panela pendurada na cerca. E eu conhecia a panela. Eu falei, essa panela é da minha vizinha, da minha madrinha, que morava do lado da casa. E eu era a última da fila, o caminho era estreito, todo mundo ia assim na fila e eu ia indo atrás. Então, ninguém viu. Eu peguei a panela e falei, eu vou levar para minha madrinha. Quando chegar, eu dou para ela. E eu levei. Ai, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, meu pai viu eu com a panela. Disse que é isso. Eu falei, a panela da madrinha que eu peguei, eu achei no caminho e trouxe para entregar para ela amanhã. Ele disse, quem mandou você pegar? E eu comecei a tremer. Eu disse, ninguém, pai. Aqui eu pensei, alguém mandou você pegar? Não. Eu vou lhe dar uma surra para você aprender. E ele quase me matou, me bateu muito. Disse, nunca mais você pegue nada sem autorização do dono. Se ela deixou lá, ela ia voltar para pegar. Uau. E eu nunca mais esqueci disso. Realmente. Para a vida, né? Para a vida. E você tinha quantos anos nessa época, irmã? Eu acho que eu devia ter por volta de uns 7. Passaram-se 33 anos e esse princípio está aí. Ó. Então, eles eram severos, mas eles imprimiram em nós coisas importantes para a vida. Com certeza, com certeza. Isso aí é um fato que... E os seus pais, a sua família já era cristã ou não? Não. Meu pai, ele vem de uma família tradicional que eu não sei explicar, mas eles eram devotos, não são até hoje a família do meu pai, são devotos da divindade, que eles falam Divino Espírito Santo, e meu pai era bem católico. E minha mãe se converteu depois que meu pai faleceu. Logo no falecimento do meu pai, ela aceitou a Jesus. Ok. Mas aí ficou aquela meninada toda que demorou, né? Se perdeu. Faz tempo que seu pai faleceu? Faz, eu tinha 14 anos na época, faz muito tempo. E ele faleceu cedo, ele tinha 36 anos. Uau! Somente 36 anos. Uau, que Deus traga... Acho que já trouxe consolo para sua mamãe e para vocês, mas certeza. Novo assim foi difícil. Minha mãe com 6 crianças, eu era mais velha com 14, e aí tinha meus irmãos todos. E foi aí que você entrou em ação, meio que na organização da casa, ou já antes você já fazia? Não, muito antes. Aí, nessa época aí, foi a época que eu me perdi de vez. 14 anos depois que meu pai... Você vê que a ausência da paternidade, ela gera um problema na criança. Com toda certeza. Isso foi antes, o que eu trabalhava, que eu organizava a casa, que eu cuidava das crianças, isso era quando eu era bem novinha. Desde os 7 anos eu já
Aí, com a ausência de paternidade, Sim, você acabou se perdendo. acabei, exatamente. Minha mãe casou de novo e hoje ela é casada até hoje com o mesmo. Um ano Como é o nome da depois, tua mamãe? Socorro. Dona Socorro, se a senhora estiver assistindo, um grande abraço. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Um beijo, mãe. Minha mãe, ela aceitou a Jesus nessa época, quando meu pai faleceu. E aí ela casou 1 ano e 6 meses depois que meu pai faleceu. E como que foi a vossa reação? Né? Porque tem um negócio aí que acontece, né? Meu Deus. Quando, por exemplo, o meu pai faleceu, ele tinha 40 anos, eu acho. E eu me lembro que minha mãe se casou depois de quase 8 anos que o meu pai havia falecido. E eu não aceitava aquilo. Né? Eu, particularmente, tive uma dificuldade com o meu padrasto, que hoje eu amo como se fosse o meu papai. É como eu. Antes mesmo, agora mesmo, ele tinha me mandado uma mensagem, antes de eu vir para cá. E é meu pai. Sinceramente, Qual é o nome dele? Manuel Batista. Seu Manuel, abração, meu amigo. Ele teria que vir aqui contar a história dele, como foi para ele Poxa, que ele que pegou essa mulher com 6 crianças e assim foi muito sofrimento. E ele é mais novo do que minha mãe, mas ele é um paizão. Foi difícil para as meninas aceitar e a pessoa para educar, né? Aquela dificuldade. Alguns saíram de casa, eu mesmo saí. Nessa época, você pensava em um dia vir para a Europa ou não? Não, nunca. Nem tinha ideia, não passava na tua mente. Na verdade, quando nós éramos crianças, no sertão, isso minha mãe ainda era casada com meu pai, eu tenho lembrança que eu fico impressionada hoje. Eu não sabia nem o que era a Europa, não sabia. Para mim, todo lugar fora do Brasil, todo avião que saía era para os Estados Unidos. Era essa nossa compreensão do Nordeste, né? E eu lembro que nós, quando criança, os aviões passavam por cima, mas, gente, era desse tamanhozinho assim, ó, de tão alto que era. E eu lembro que eu gritava muito, me leva, avião! Me leva, avião! Chegou a correr, né? Aquela coisa na Corria, roça, imagina a sim. cena, que eu passei por isso Mas também. eu não tinha noção para onde que eu queria que esse avião me levasse. E nunca passou pela minha cabeça. Hoje fico vendo assim, o que se passa ali. Não, Tem problema não, a gente. gente já vai voltar para o raciocínio. Corta aí, tá? Porque o irmão, acho que... Nós estamos ao vivo, gente. Mas é Nós estamos ao interessante isso, vivo. é interessante isso, né, irmã Lídia? Porque a gente não realiza, né? Muitas vezes a gente se pega, não sei se é o caso da senhora, se já aconteceu, às vezes a gente se pega em situações e circunstâncias que nos faz até esquecer desses momentos simples que a gente passou, né? É, com certeza. A senhora é chegou a verdade. pensar nisso, estando aqui já, por conta das lutas, porque nós tínhamos lutas lá, tivemos lutas durante toda a vida e temos luta hoje, vamos ter até o final da nossa vida. Até o final Mas da nossa vida. a senhora passou por algum momento difícil, assim, neste período que a senhora esteve no Brasil, que a senhora esqueceu até de quem a senhora era? Chegou a passar por momentos assim? No Brasil, você está falando da minha infância? Lá no Brasil, de antes da senhora vir para cá, porque depois a Com senhora vai chegar certeza. aqui. Eu fiquei com sequelas tão profundas que eu não tem muito tempo que eu percebi que eu me sarei. Eu não gostava de nada que tinha a ver com chácara, com roça, com lugar tranquilo. Eu não gostava. Por conta do trauma. Por conta do trauma. Uau. Eu só vim perceber isso há pouco tempo. Eu ia para a casa dos meus pais no Brasil e aí não queria ir para o sertão. E eles têm um lugar maravilhoso. E hoje eu choro para ir para lá, de tanto que é bom. Mas me faz ver como a gente tem trauma e não reconhece. Um lugar maravilhoso, que tem muita sombra, pé de manga para todo lado, pé de coco. Um lugar assim que transmite paz. E aquilo me dava pavor, não gostava, não queria saber. Por conta da realidade que a senhora Por conta viveu. da realidade. Mas eu não, é uma coisa que o consciente da gente, ele não traz clareza. Eu não conseguia entender por que eu não gostava. E você percebe que muitas pessoas que passam por traumas como esse podem estar vivendo como a senhora viveu durante muitos anos. Quanto tempo a senhora se realizou que a senhora tinha esses traumas? Com toda certeza. Quanto tempo faz que a senhora realizou? Eu acredito que tem uns 3 anos somente, A pastor. senhora imagina, 47 Tem uns 3 anos Vamos que eu pegar aí, percebi. vamos pegar 40 anos, foram 30 anos. Não, tem mais ou menos uns 3 anos e meio, que foi a última vez que eu fui no Brasil. Lá eu me dei conta que eu estava sarada.
porque eu amava, e a minha alma sentia prazer naquele lugar, na casa dos meus pais. Vamos pegar assim, né? A senhora tem 40 anos de idade. Vamos imaginar que esses traumas aconteceram com 10 anos, entre 7 e 10 anos, que é quando a criança começa a ter uma psicologia mais forte. É claro que os primeiros traumas acontecem já no nascimento, mas quando a senhora tomou consciência da realidade, vamos supor, entre 7 e 10 anos, 30 anos vivendo com isso, 27 anos e meio, é muito tempo. É muito tempo. Cria feridas, cria identidade. O problema maior é que a gente não percebe que aquilo incomoda, que aquilo atrapalha. Você, na verdade, não sabe que tem. E a senhora, na tua juventude, né? A senhora chegou a sair de casa, quando o seu papai faleceu, e a senhora foi para outro estado do Brasil ou continuou em Tocantins? Eu continuei no Tocantins, continuei morando com a minha avó e fiquei por ali. Depois a minha avó também faleceu, e aí depois eu fui para Goiânia. Lá a senhora trabalhava do quê? Nas casas de famílias. Uau! E como que deu? Né? A senhora tem filhos, né? Tenho, duas filhas. 2 filhas. 19 anos, a Laura, e a Luana tem 10. Uau! Laura, se você estiver assistindo, minha filha, ó, Deus abençoe. Minha filha é uma benção, a Luana. E a Luana, Deus abençoe vocês. E como que foi o nascimento delas para você? Mudou alguma coisa na tua vida? Ou você ainda continuou assim, eu quero viver, ou não? Eu continuei assim. É incrível. Porque na maioria por isso que a gente sofre tanto, porque a gente vai apanhando e não se orienta, não sabe por que está apanhando. Uau! Gente, a melhor coisa que tem é você perceber logo. Quando apanhar a primeira vez na vida, aprenda alguma coisa com aquilo, para não ter que apanhar de novo. A senhora bateu muita cabeça? Demais, demais, demais. É porque o que eu estava falando para o senhor ali, não havia um desejo de mudança em mim. Não havia. E esse desejo de mudança, só quem dá é Deus, quando o homem pede isso. Um desejo de mudança na sua alma, pessoal. Mudança pessoal. Não adianta você falar assim, eu quero crescer espiritualmente. Se não mudar na vida pessoal, física, aqui, palpável, não tem condições de mudar o espiritual. E a senhora teve a Laura com 21 anos. 21 anos. E a Luana, eu já tinha 31 quando ela nasceu. 30 anos. Perdão. E como que a senhora veio parar na Suíça? Então, como eu havia falado, tem muita gente minha aqui, tenho tias, quem me trouxe uma tia minha que estão aqui na Suíça? Até hoje, mora aqui na Suíça. Uau! Como é o nome dela? Cícera. Dona Cícera, que Deus abençoe. A senhora foi à porta para a irmã Lídia chegar. Que Deus abençoe a senhora. Um canal de Deus na minha vida, minha tia. Desde que meu pai morreu, ela foi um suporte para mim. É a mais nova, a irmã do meu pai. A mais nova. E aí ela sempre ficou de olho, ela sempre morou assim fora e ficava de olho, né, vendo, e ela pensou, vou trazer ela. E me trouxe para cá. Eu já tinha a Laura quando eu vim. A primeira vez eu já tinha a Laura. A senhora veio mais de uma vez antes de se estabelecer? Isso, exatamente. Eu vim a primeira vez, eu tinha a Laura era bebê. A senhora veio direto para a Suíça ou foi direto para outro país? Direto para cá, Né? Nunca fui para nenhum outro país, direto para cá. E depois fui embora, fiquei no Brasil, não quero mais Suíça, e morei a vida toda no Brasil. E, de repente, eu resolvi vir de novo. E aí foi quando fiquei. E o que te fez a senhora ficar? Foi me apaixonar. Gente, estamos chegando no momento do coração. É disso que eu estou falando, gente. É disso foi que eu estou falando. O meu Nuno. Como é o nome do elefante cor-de-rosa, né? Só vi um elefante cor-de-rosa. Foi o Nuno, como que diz, foi o meu redentor, que fala? Aquele que socorreu a Ruth? Sim, aquele que redimiu, que pagou a dívida, né? É isso, é esse aí o meu, é o Nuno. O nome dele é Nuno? Isso, e o Nuno é brasileiro? Não, ele é português. Português, é um luso. Olha, pá, se o gajo estiver a assistir, olha, obrigadinho por liberar a tua esposa para estar aqui conosco, pá. Obrigadinho, um grande abraço. Com licencinha. E você conheceu o Nuno como, irmã Lídia? Nas baladas da vida aí. Ixi, a senhora ia pra balada, irmã? Olha. É disso que eu tô falando. O programa aqui é direto, ao vivo, e não tem... Ó, gente, tem não, esse negócio não, é verdade. É isso aí, irmã? Como é isso? E faz muito tempo isso?
Faz 13 anos que eu conheci ele. Foi aqui em Lausanne mesmo? Fui aqui em Lausanne. A gente era até, eu acredito que a sua igreja era lá na época, naquele prédio, na São Martão, número 9. Na São Martão 9, lá no quarto andar. Isso, em cima tinha um tucano. Isso, era lá. Sim. Então eu conheci ele lá. Uau. E aí, nunca mais quis voltar para o Brasil. Aí deu uma guinada. Aí foi mulher, na um negócio. O vida. negócio é o seguinte, tu vai querer ficar, que eu quero é casar. Eu também quero. Então, Uau. eu já estava caçando um dono. Vamos juntar a fome com a vontade de comer, vamos fazer esse negócio do jeito que... E hoje eu falo assim para ele, que eu acho isso incrível, gente. É claro que hoje, uma pessoa, depois de conhecer a Deus, tem gente que usa desculpa para o pecado. E não é isso que eu quero falar. Mas antes de alguém encontrar com Deus, Deus ele usa, não importa a circunstância, ele usa alguém para te resgatar naquele lugar. E até hoje, meu marido, ele ainda não se entregou ao Senhor, nunca levantou a mão e disse, eu aceito ele como meu Salvador, mas ele foi um instrumento de Deus, para que hoje eu servisse ao Senhor. E como que entrou, né? Porque até aí a senhora não era cristã há 13 anos atrás. Né? Não. E como que a senhora encontrou, ou como Cristo, como que deu esse encontro da fé, como entrou Jesus na tua vida, irmã? A verdade é que minha mãe diz que desde eu criança eu tinha vontade. Eu não lembro, mas ela me conta que criancinha, eu ouvia as cruzadas, às vezes quando nós ia para a cidade, a gente ia mais ou menos 2 vezes por ano para a cidade somente. E aí, a casa da minha avó morava na cidade. E eu ouvia aquelas cruzadas evangelísticas, minha mãe disse que na esquina longe, eu ficava chorando e puxando ela. Mamãe, vamos ser crente, eu quero ser crente. E eu, desde que eu me recordo, sempre amei. Foi algo assim que sempre me sensibilizou, os louvores, a oração. Então, eu sempre gostei muito, me tocou. Nunca tinha ido Não tinha compromisso. A verdade é essa, eu não queria compromisso. E quando eu conheci, eu já estava com meu esposo, meu atual esposo, o pastor Marcos me adicionou no... Falando nisso, deixa eu mandar um abraço para ele aqui, pastor Marcos, obrigado também por ter liberado a Lídia para estar aqui com a gente. Quero o senhor um dia aqui, ó. Vamos fazer uma entrevista com o pastor Marcos. Deus abençoe, um grande abraço, Marcos é uma bênção de Deus na minha vida. Bênção, sacerdote, assim, do Pai. Amém. Ele me adicionou nas redes sociais. E aí eu ficava vendo os convites da igreja, os eventos. E um dia eu fui para um evento na igreja. Quando eu cheguei lá, as mulheres muito eficazes, as irmãs, as obreiras, pegaram meu número de telefone. E aí, ex-irmãos começaram a me mandar mensagem, me escrever, eu estou orando. E um dia o pastor Marcos me ligou, eu acho que não me lembro, me recordo da hora, mas era à noite. Disse, irmã Lídia, eu estou no monte, eu tenho o seu número aqui, eu estou no monte, a senhora quer fazer uma oração, quer fazer um pedido de oração? E eu disse, quero, já estava com ele no telefone mesmo, falou, quero, o que a irmã quiser, o que a irmã quiser pedir, pode pedir, que eu estou aqui no monte, vou orar agora pela irmã. E eu dentro do meu coração, ele disse, ajoelhe, onde a senhora estiver. E eu corri para o meu quarto e ajoelhei, e ele ficou fazendo a oração. E ali ele disse, diz o que a senhora quer. E eu disse, eu quero que Deus mude a minha vida. Uau. E ele começou a orar por mim. Só que a gente pensa que o que a gente faz é em vão. Não é em vão. Deus não mudou minha vida naquele momento que o pastor Marcos fez aquela oração. Mas foi um passo. Mas foi um passo, e ali eu dei lugar para que Deus começasse a trabalhar na minha vida, né? E aí, daí para frente, nunca mais eu deixei de ir. Não havia compromisso ainda, mas comecei a ir para o culto, ia de vez em quando, ia sempre. Muitas vezes fui para o culto e saía do culto e ia para balada. Ia para balada. Até que houve um dia do encontro. Foi um processo mesmo de libertação. E já faz quantos anos? Faz 7 anos que eu me batizei nas águas. Uau! E a senhora entregou a vida para Jesus faz 7 anos? 7 anos. Eu entreguei e me batizei logo. Que bênção, irmã. E como que chegou a Lídia empreendedora? Né? Porque, tipo, hoje, a Lídia do Tocantins, como era o nome do bairro? Araguatins. De Araguatins, lá na roça. Você viu aí um pouquinho da história dela, uma história de superação, uma história de entrega, de conhecimento de si mesmo, ao ponto de
ter algumas verdades de si colocada para fora, ela decidiu confrontar e agora casa com o Nuno, tem 2 filhas que já tinha as 2 filhas, você trouxe as filhas para cá? Não, eu tinha só a Laura, a Luana não, a Luana eu tive aqui. Ok, a Luana é do Nuno. do Nuno, e aí como que foi trazer a Laura para cá? Eu vim, a Laura ficou, né? Ela queria vir ou não? Não queria vir. Ok. Aí entra um pouco da parte da minha convenção. A Laura, quando ela não podia vir, o pai não deixava ela vir, né? Não assinava para ela vir. Então, aí eu já comecei, por isso que a gente estava falando ali atrás, não é por amor, né? Muitas vezes é pela dor. Eu sentia a necessidade de buscar a Deus aí, mas havia um interesse na busca por Deus nessa época. Eu queria minha filha e só quem poderia me entregar ela era Deus. Uau! Não tinha outra maneira. Foi um milagre. Foi um milagre, ninguém poderia me entregar. Ela estava em total posse do pai, com a família do pai, nem era com a minha família, com a família do pai. E ela estava em Taguatinga? Ela estava em Augustinópolis, que é uma outra cidade perto da minha. Ok. Estava com a avó paterna. E não queria vir. Uau, e aí, isso cortava o teu coração? Nossa, Deus, ela não queria nem falar comigo. Faz quanto tempo que ela está aqui? A Laura veio em 2013. Faz 7 anos, 8 anos. Mais ou menos. Então, há 8 anos atrás, a senhora já estava dilacerada. Eu estava acabada. Eu chegou quero a a perder. minha filha, Mas Senhor. a senhora chegou a perder a paciência com ela, dizendo, não, você tem que estar aqui, ou não? Não. Ok. Na verdade, é o seguinte, quando eu orei, um certo tempo, eu orei 30 dias por ela, sem me converter ainda, assim, estava só aquela ida e volta para a igreja, mas ainda tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas. Quando eu vi essa necessidade de uma intervenção divina, eu fui para a casa da minha mãe no Brasil e não via minha filha nessa época. Eu fui para ver e não conseguia ver. Uau! Então, aí foi que eu realmente percebi que, se não fosse por Deus, minha mãe disse, você só tem uma solução, buscar a Deus. Mas a senhora não viu porque ela estava longe ou porque ela porque não queria? Eu não podia. Porque eu estava proibida de chegar perto dela. Uau! E aí, minha mãe falou... Minha mãe já era, desde que meu pai faleceu, ela se converteu, né? É pentecostal, minha mãe, de oração mesmo. Ela disse, só Deus pode fazer e é por você. Ela disse, o chamado está aberto, a campanha está aberta. Se você quiser, eu vou contigo. 30 dias, 5 da manhã, no templo. Uau. E eu não pensei 2 vezes. Durante 30 dias, eu fui orar no templo, 5 horas da manhã, no templo com a minha mãe. 5 horas a gente estava lá, só eu e ela. E aí, eu não tenho dúvida que Deus fez uma obra tremenda. Deus falou assim, essa menina tem coragem. Eu vou apostar nela. Nada aconteceu na época, né? O que eu quero dizer, deixar claro, é que nada acontece naquele momento. Você pode orar 40 dias. É uma plantação, talvez nada vai acontecer naquele momento. É uma plantação. É uma plantação. Mas a certeza que eu tenho é, alguma coisa acontece. Aleluia. No invisível, alguma coisa acontece. Sem dúvida nenhuma. E eu voltei sem ver a minha filha. Não consegui ver ela. Uau. E como foi a sua chegada aqui? Nossa, foi... A senhora chegou... Eu estava acabada. Aquelas perguntas que não calam, né? Nesse momento aí, desses 30 dias, a senhora perseverou ali. E quando chega aqui depois de 40 dias, em algum momento, passou na tua mente o dizer assim, será que vai acontecer? Eu tive a certeza porque Deus usou a minha mãe para falar comigo. Um dos últimos dias da oração, Deus usou a minha mãe e disse assim, chega. O tempo parou, não fala mais nesse assunto. Que Deus vai te entregar ela. Uau. Nesse momento que a senhora ouviu isso aí... Meu coração senti paz, por isso que eu senti paz, nunca mais eu chorei, nunca mais eu lamentei, nunca mais eu sofri. Fiquei sentindo paz. Então, eu não tenho dúvida que foi Deus que falou comigo. Que a voz de Deus, ela te traz tranquilidade, né? Te traz paz. E, realmente, poucos meses, acho que não foi nem 3 meses depois, o próprio pai me liga e fala, olha, eu te entrego a Laura. Uau. E eu não contei história. Já é um testemunho. Arrumei a mala...
E aí, nessa época, ainda estava um pé dentro, sem compromisso com Deus. Ia para a igreja porque eu tinha aquele temor, aquela coisa, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero... Aquela coisa de quero, não era uma gratidão a Deus. E quando servir ao Senhor é um privilégio, é uma gratidão. Você não peca por prazer. Quando você serve ao Senhor e tem um encontro com Ele, você peca por um acidente. Mas por prazer, não mais. Porque servir ao Senhor com sinceridade é o maior prazer que uma pessoa pode sentir na vida. E aí a senhora trouxe... Foi exatamente nessa ida que eu realmente conheci a Deus de verdade. Nunca mais eu fui a mesma. Nessa ida minha que eu expliquei para o irmão. Ah, foi nessa época? Nessa época. Uau. Antes de chegar em casa. Até aí a senhora não lia? Não lia. E é aí que nasce, então, o projeto da Livraria Tesouro? Não nasceu. A Livraria Tesouro, na verdade, nasceu na pandemia agora. Mas eu acredito que hoje, eu juntando as peças, eu entendo que já era um projeto de Deus para a minha vida nessa época, porque foi a primeira vez que eu comprei um livro. Nunca. Em 2013, eu comprei o primeiro livro, no aeroporto de São Paulo. Eu entrei numa livraria qualquer e aí peguei o primeiro livro que eu vi, que tinha saído na hora, estava a capa assim estampada, eu vi, estava escrito Mulher Vê, a foto da mulher bem assim, eu falei, eu vou ver o que tem nesse livro. Quando eu li atrás, eu já gostei, e eu comecei a ler. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu tinha quase terminado de ler o livro. Uau! E esse livro, ele mudou completamente a minha história de vida, como pessoa. Não a minha espiritualidade, mas como pessoa. A senhora se deu conta, através da literatura, que havia coisas que a senhora precisaria mudar na tua vida? Com certeza. É como se houvesse algo que estava completamente trancado debaixo de 7 chaves e eu não conseguiria ver. Eu nunca tinha me visto. Parece que Deus abriu algo em mim e eu consegui me enxergar. Aquele livro meio que te confrontou, irmã Lídia? Ele me confrontou. Ele trouxe... Na realidade, porque às vezes a gente não consegue verbalizar com palavras quem somos. Eu de não repente, sabia. Você começou a ler. O que acontece é que foi algo completamente espiritual ali, não tem explicação. Eu não sabia que eu era daquela forma que eu consegui me enxergar. Quando eu comecei, à medida que eu ia lendo aquelas palavras, parecia que aquela mulher tinha entrado, convivido comigo durante uns 10 anos, me vigiando toda a minha vida. É como se ela seguisse os meus passos, por onde eu andava, onde eu pisava, o que eu vestia, o que eu pensava, como eu cuidava da minha casa, como eu tratava meu marido, como eu cuidava meus filhos, como eu falava das pessoas. Tudo. É como se alguém que andou comigo, por isso que eu falo, eu não tenho outra explicação que não seja Deus. Alguém que andou comigo, me vigiou esse tempo inteiro e escreveu aquele livro. Quando eu li, eu vi a minha vida ali, exposta. E aquilo foi me trazendo uma sensação de vergonha. A senhora é disso que eu estou falando. A senhora se sentiu, no momento, constrangida. Muito constrangida. Foi tão impressionante que eu estava lendo e tinha alguém do meu lado. Eu fui lendo dentro do avião. Parecia que o senhor que estava do meu lado estava entendendo e estava vendo o que eu estava lendo e parecia que ele conhecia a minha vida. Eu estava com vergonha do senhor que estava do meu lado. Uau. Eu, assim, até hoje não consigo entender. E eu ficava tentando esconder e, por incrível que pareça, o homem perguntou, senhora, eu posso ver o que a senhora está lendo? Que livro é que a senhora está lendo? E eu mostrei para ele só a capa assim atrás. Aquilo me deu uma vergonha tão grande, como se ele conhecia a minha história. E conhecia o que eu estava lendo. Uau. Eu não sei se ele perguntou porque ele via a cara que eu estava fazendo, porque em alguns momentos eu lagrimei. E foi assim que... E aí a questão que não cala, né? Foi aí que a senhora decidiu mudar ou demorou? Foi. Eu mudei algumas coisas, mas não mudei completo. Ainda ficou algumas coisinhas assim que... eu decidi mudar mais para frente, mas ele foi a porta completamente, 50%. Decidi mudar. Eu já cheguei aqui com a Laura, uma outra pessoa. E como foi esse reencontro da senhora com a Laura? Foi emocionante? Irmão? Foi. Até hoje ela fala, mãe, eu não sei como foi que eu disse sim, como que eu vim parar aqui?
Ela disse, não tem uma explicação, foi Deus. O Deus da senhora é meio milagroso. Que tremendo, que tremendo. E ela se habituou aqui, né? Parece que nasceu aqui, né? No começo foi um pouquinho difícil, mas... Para todos, né? E aqui a senhora passou muitos desafios, estando aqui? Passei muitos desafios, porque... É importante até para essas pessoas que estão assistindo agora, as pessoas entenderem o caminho do sucesso. Né? Porque é um processo. É um né? processo. Ninguém nasce grande. Né? Quem nasce grande é filho de monstro, filho de dinossauro. Né? Ninguém nasce grande. Tem uma escadinha. Né? Quem vê a senhora hoje com uma livraria, com uma família estabelecida, equilibrada, pensa que nasceu assim. E não foi sempre assim. Não foi. O desafio do imigrante é desafio para todo mundo. Mas como foi para a senhora? O maior desafio que a senhora passou aqui, irmã Lídia? Foi... eu era muito tímida. Muito tímida. E o que fazia eu sobreviver no passado é porque eu bebia muito. Então, eu bebia e eu ficava bem. Quando eu deixei de beber, foi um desafio, porque aí eu tinha que encarar as coisas na naturalidade, encarar eu mesma. E aí foi um desafio grande, porque eu não tinha coragem de falar, eu tinha vergonha de errar, de falar errado, de conseguir um emprego melhor, né, um empreguinho mais ou menos. E eu nunca vendi nada na minha vida. Pelo contrário, eu tinha trauma por causa da infância, que quando a gente ia na cidade, meu pai obrigava eu e o meu irmão a vender mel e galinha. Uau. Então, eu peguei um trauma tão grande de venda, eu tinha horror à venda. Eu dizia assim, pode ser a coisa mais valiosa do mundo, se alguém me entregar, eu não consigo vender, ninguém compra de mim. Eu dizia isso. Eu tinha pavor na venda. E eu arrumei um trabalho aqui, que trabalhava na estação de serviço, que era com a venda. Estação de serviço, para você que não sabe, é um posto de gasolina. Um posto de gasolina, as lojas de conveniência, né, que fala. E eu acredito que tudo já havia um propósito de Deus. Ali já fui me habituando com as pessoas, a conversar, a ver que era tudo normal, que se eu falasse errado não havia problema nenhum, que eu aprendia com as pessoas. Havia muitos estrangeiros que vinham lá e também falavam ruim, que nem eu, ou às vezes pior. Foi melhorando, eu fui me adaptando mais. Mas vivi aquela mulher a vida toda, aceitei a Cristo. Ok, mudança de vida. Qual a mudança de vida que eu tive? Eu parei de beber e eu parei de ir para a balada. Só isso, estagnei ali. Ia para o culto no domingo, nada mais. De vez em quando eu ia para uma oração, nada mais. Não havia uma mudança de verdade na minha alma. Eu ainda não tinha parado para perceber que eu não havia perdoado, que eu não havia parado de mentir. Uau, isso é muito sério. Gente, é disso que eu estou falando. Coisas mínimas. Porque, tipo assim, o que a senhora está dizendo, eu vou aproveitar, né? Porque assim eu faço perguntas, a senhora deixa o teu coração. O alvo aqui não é constranger, a senhora também. Mas o que a senhora está dizendo é lindo. Porque a senhora está dizendo que dentro da igreja, ainda a senhora, mesmo indo ao culto, e existem muitas pessoas nessa realidade, né? Que a senhora ainda tinha um problema com a verdade, ou com a mentira, com a falta de perdão. E isso te levava a uma confrontação quando a senhora ouvia a palavra, por exemplo, no domingo? Sim, com certeza. Onde eu sirvo ao Senhor, onde o pastor Marcos, é uma igreja muito séria. Uma igreja assim, da verdade mesmo. Sempre foi bem liberada a verdade ali para nós. E isso é algo que... Mas é uma questão de caráter mesmo do ser humano. Se a pessoa não tiver uma decisão dentro dele, como eu expliquei ali atrás para o senhor, a verdade, ela liberta quando há uma aceitação daquela verdade, né? Da palavra. Quando há um desejo da pessoa de aceitar a verdade. E isso não havia em mim. Então, o que eu percebo é que tudo que me constrangia, me confrontava, eu me fechava. Mentiras simples, coisas pequenas, por exemplo, comprar alguma coisa e esconder do marido, isso todo mundo faz, mas não é normal, gente, não é normal. E a gente vai juntando, vai colocando na sacolinha, uma coisinha pequena, por exemplo, você não foi para o culto hoje,
Por que que não veio? Você inventa uma mentirinha pequenininha, que você acha assim, não estou ofendendo ninguém, parece com a verdade, pareceu, você conta uma história que parece com o que aconteceu, mas não é a verdade. Aquilo vai te acumulando, você vai colocando numa sacola. Quando você vai perceber, você tem um caráter distorcido, desmanchado, feio, sujo, e que te atrapalha totalmente no teu desenvolvimento. Por isso a gente não cresce. Eu percebi isso, por isso a gente não cresce, por causa de quebras de princípios. A senhora quebrou muito princípio. Muito. Por exemplo, isso. E quando a senhora se deu conta que era necessário a senhora meio que andar nos princípios, mesmo estando dentro da igreja? Eu me dei conta que nada mudava na minha vida. E mesmo estando na igreja? Mesmo estando na igreja. Então, a senhora está dizendo uma coisa que a gente prega há muito tempo, que não adianta ir para a igreja. O que vai fazer a diferença é obedecer. Tem que haver compromisso, sim. Não é? Tem que Porque haver. hoje as pessoas, inclusive, tomam aquela coisa assim, não vou falar de igreja, né? Mas a igreja A não vai, o irmão não vai na igreja A porque na igreja A ele não recebeu a vitória. Aí ele vai para a igreja B, mas também não recebe a vitória. Não. Aí ele vai para a igreja C e também não recebe. E aí as pessoas desviam porque pensam que é a igreja o problema. Não é. Mas a senhora está dizendo que a senhora andou muito tempo assim, com quebra de princípios. Aí a senhora percebeu que a sua vida não andava. Como que foi isso? Eu percebi que a minha vida não andava. E aí eu me fazia perguntas. Mas eu sou crente, meus pais é crente, minha mãe é uma mulher de oração, minha família toda é crente. E como assim? E eu fui percebendo, e Deus me deu essa oportunidade. Foi aí que eu já comecei, como eu falei para o irmão, comecei a pedir um livro, lembrei daquilo que aconteceu, foi muitas coisas, eu esqueci daquele livro, mandei pedir o mesmo livro, li de novo, e aí comecei a pegar livros assim de mudanças pessoais. E aí eu fui perceber que eu quebrava os princípios. O segredo do sucesso é só esse. É cumprir os princípios bíblicos, milenares, aquilo que não pode se quebrar. E quando isso aconteceu, eu pensei comigo, uau, eu vou vender livro. Foi aí, então, Foi que aí. nasceu... Porque a leitura começou há 13 anos atrás, e depois disso era esporadicamente. Né? Exato. Me traz um livro. Isso. Mas aí a senhora se deu conta, não, vou vender livro. Por que a senhora começou a vender livro, exatamente? Porque eu fiquei tão feliz, mas tão grata a Deus por tudo que eu descobria naqueles livros. Uau, a senhora está me levando a perguntar, é disso que eu estou falando. Mesmo indo à igreja, a senhora acabava não descobrindo o que a senhora descobriu em alguns livros. Porque tem escritores que são usados por Deus, irmã. Sim, com certeza. A literatura é importante. O próprio apóstolo Paulo disse, como eu disse para a senhora antes, que ele estava preso, ele falou, quando Marcos vir, fala para ele trazer a minha capa e não esquecer dos meus livros. A verdade é, pastor, que se uma pessoa diz assim, eu não gosto de ler, ele nunca vai amar ler a palavra do Senhor. Eu não acredito que alguém que fala assim, eu não suporto ler, eu não gosto de ler. E como é que vai ser com a palavra? Como é que você vai entender por si próprio a palavra, sem ser somente ouvir? Já é um desafio. Então, o que acontece? A Bíblia não se lê naturalmente, né? Isso é o grande problema. Não é um livro, por isso que a gente não gosta de ler, porque não é um livro natural. Não é um livro prazeroso que você lê, não é uma ficção. É uma verdade. Então, ninguém gosta de ler. Se você for perceber, ninguém gosta de ler. Tem que haver um interesse. Então, quando eu comecei a ler os livros, que era algo que me interessava, a minha mudança pessoal, aí eu desencadeei o lado espiritual. Comecei a buscar e a gostar. Quer dizer, eu encontrei sentido para aquilo que eu estava lendo. Se você não descobrir que há uma necessidade de uma mudança pessoal, não tem como você perceber que a sua vida espiritual está bagunçada. A gente não percebe, porque ela é invisível praticamente. É invisível. E através da literatura, a senhora meio que foi se encontrando, né? Sim. E foi nesse momento que a senhora decidiu, então, abrir a Livraria Tesouro. Eu falei para meu marido, eu vou vender livro.
Mas por que livro? Aí eu falei, porque o livro, ele mudou a minha vida. Ele me fez enxergar quem era a Lídia. Uau. Deus usou um livro para me falar assim, eu não estou contente, eu não estou satisfeita, eu não estou feliz, você não vai chegar até a mim dessa forma, não é o caminho, não é esse. Então, como aconteceu isso comigo, eu pensei comigo, alguém haverá de ler. Alguma mulher. Na verdade, eu pensei somente nas mulheres. Hoje eu vejo que é para todo mundo, mas na época eu pensei nas mulheres. Como eu conheço muita mulher também que é casada, com um europeu, e Casamento com europeu, a gente vai entrar aí já. vivem assim, às vezes buscando, querendo buscar Deus, vai para a igreja, chega tarde e se ocupa com as coisas da igreja e não percebe que há algo que Deus quer da gente. Que Deus quer que você vire do avesso, mostre o seu avesso. Seja tão limpo a ponto que você possa mostrar ele e não há do que se envergonhar. É isso que Deus quer. E eu pensei, alguém haverá de ler. Alguma dessas mulheres haverá de ler esse livro. Pergunta. Quando a senhora veio com essa, que é meio que uma profecia, que a senhora falou, vou colocar em prática, vou abrir minha livraria, vou comprar livro, alguém vai ter que ler. A senhora encontrou roubadores de sonhos no meio do caminho? Encontrei. Aqueles que desmotivam. Encontrei. Mais ou menos umas 3 pessoas me falaram claramente. Os irmãos de José, né? Mas você está pensando claramente que assim. Mas livro, ninguém compra livro. A geração de hoje não lê. Para quem você vai vender livro? E é interessante, né? Porque a senhora entrou num tema que até peculiar dos dias atuais, né? A geração, de fato, não lê. É uma geração tóxica por conta dos conteúdos, né? Uhum. A internet é uma arma poderosa. Estamos chegando na casa de pessoas através da internet. É verdade. Porém, uma vez mal empregada, também é uma arma destrutiva. Exatamente. E hoje nós vemos, as pessoas romantizaram o Evangelho, né? Não há um princípio que mostre que Jesus está voltando claramente, que se a pessoa não mudar de vida, ela vai ficar, e pronto, e acabou, e não tem... É simples assim. Só que hoje tem muitos viés, muitas formas de se ver, que gerou um evangelho plástico, uma maneira de viver plástica, não só no evangelho, mas na família, né? Hoje, 52%, até o ano passado era 51%, a família normal é a família que foi construída depois do 3º casamento. Então, tipo assim, a internet está dizendo que isso é normal. Que isso é normal, Então, a geração é tóxica por causa da falta da literatura. A senhora pode atribuir isso a uma dessas realidades a isso? Na verdade, um pouco eu acho que sim, porque como a gente vê como está o mundo, a nossa geração, a tecnologia, as pessoas se importam muito pouco. As pessoas sabem que a literatura, na grande maioria, elas vão mudar alguma coisa em você, ela vai te confrontar. Eu, particularmente, não leio nada que não me ensine. Nada. E o conselho que eu dou para quem está me ouvindo é ler alguma coisa que vai agregar algo na sua vida. Quando eu falo ler algo que te interessa, aquilo que você está buscando, o assunto que te interessa. Que a autoridade, inclusive, né? Eu sou pastor há 12 anos só. E nós aprendemos desde cedo que a autoridade está no que você conhece, né? E as pessoas, né, inclusive, diziam, não, eu sou autoridade porque, na altura, dizia, porque eu tenho um cargo na igreja. Mas isso não traz autoridade. Não. O que traz autoridade é o que você conhece. Conhecimento é autoridade. E Jesus usou essa expressão. Eu penso que a autoridade é aquilo que você venceu. Que você consegue dominar. Você venceu aquilo. Então, você é autoridade naquele assunto. Quando Jesus usa aquela expressão, e conhecereis a verdade, a senhora disse que tinha um problema com a verdade. Posso fazer uma pergunta? Depois que a senhora conseguiu vencer esse problema, a senhora identificou pessoas que têm esse problema? E aqui no alvo não é julgar, não é apontar, mas a senhora já se deu, ou já se conversou com uma pessoa que a senhora falou, eu tinha esse problema. Sim, com certeza. E a senhora olha para a senhora e fala, estou livre, consegui, estou livre. Com certeza. Posso fazer outra pergunta ainda? Pode. E no meio dos crentes, a senhora identificou pessoas assim também? Com certeza existe, né? Mas a senhora chegou a falar, poxa, eu estava passando...
por esse problema. Sim, então fica mais claro para a gente, né? Depois que você vence isso, que você se identifica. Na verdade, a gente, enquanto você não se identifica, assim, eu fazia parte, eu sou assim, você não vai conseguir identificar outra pessoa. Então, E já passou pela tua cabeça aquela ideia de uma vendedora de livros, que hoje tem uma livraria, dizer assim, essa pessoa precisaria ler aquele livro. com certeza. Você Na já hora que eu chegou vejo a ver? algum livro, eu penso, meu Deus, como que eu faço para fulano ler esse livro e ver essa verdade? Porque seria bom para ela, para ele, né? Ou para a família. Eu Já- faço isso, eu fico sempre assim desesperada, mesmo com meus irmãos, eu falo, você precisa ler tal livro, você lê isso, lê aquilo, porque eu percebo que aquilo ia fazer bem para eles, né? Mas na Alguma maioria área. das vezes as pessoas não querem, Não têm querem. os seus E também, às hábitos. vezes, não fazem diferença para a pessoa. Às vezes, até a pessoa começa a ler o livro, não acha. Eu acredito que tem que já haver uma busca desesperada por dentro da pessoa de mudança. Quando há isso, Deus não quer dizer que Ele vai usar exatamente a mesma estratégia que Ele usou para mim. Pode ser uma outra estratégia para alguém, né? Mas os livros podem ser um caminho. Se quer uma mudança, porque, na verdade, os livros, a pessoa ele tira um tempo para escrever. Ali é um momento a sós, aquela pessoa vai trazer para fora. É como se você sentasse em uma mesa. Se eu ler um livro seu, pastor, é como se eu estivesse sentada com o senhor, tomando um café, ouvindo as suas ideias. Ouvindo o relato que o senhor está dizendo. Olha, isso dá certo, isso não dá, isso eu fiz errado. É isso, é sentar com uma pessoa que venceu um assunto e ouvir o que ele tem a dizer sobre aquilo. Então, por isso que eu falo que tem que haver um interesse da parte da pessoa de aprender alguma coisa. E a questão que não cala, a senhora acha que a tendência do ser humano nos dias atuais é de ler menos a cada dia ou de ler mais a cada dia por conta da facilidade, né? A facilidade hoje, as pessoas vão para a internet procurar o que elas pensam que elas precisam. E minha mãe usava uma expressão, quando eu era criança, que ela falava assim, nesse mundo tem louco para tudo. É disso que eu estou falando. Nesse mundo tem louco para tudo. Isso quer dizer que tem alguém falando a loucura que você procura na internet. Com certeza. Então as pessoas, isso é sugestível, né? E o que eu aprendi é que Satanás ele usa a sugestibilidade. Ele lança a ideia e fica procurando alguém para consumir aquilo, né? Então, a senhora acha que hoje a tendência é que as pessoas leem menos e fiquem mais vazias? Esse é o plano, né, do inimigo. É isso. É alienar as pessoas cada vez mais naquilo que é fútil, naquilo que não tem sentido de vida. Dá um prazer momentâneo de ficar assistindo, às vezes a pessoa perde horas e horas assistindo uma novela, uma mentira, assistindo um vídeo. Tem gente que perde 3 horas assistindo vídeos engraçados. É bom ver um vídeo engraçado, mas não vai te ensinar nada. Não vai ensinar nada, não agrega nada na vida de alguém. E até mesmo vídeos instrutivos nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado, com certeza. Eu recebi um vídeo, inclusive, hoje, de um padre em Divinópolis, falando o que está sendo pregado nas escolas em Divinópolis. A psicologia está dizendo que hoje a poligamia tem que ser presente dentro do casamento, né, que é super normal uma criança de 12 anos ter 2 companheiras, e é absurdo. Eu incentivo, por exemplo, as minhas filhas a lerem. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, elas falam, às vezes pode querer ler, né, na internet, mas o meu objetivo é tirá-las o quanto eu puder dessa distração. Para mim, eu falo para elas, eu quero que vocês tirem um momento tranquila, sem nada. A intenção é essa. Não é que elas continuem lendo no tablet, porque não vai mudar nada, elas ainda estão na frente dele, e ali elas podem distrair a qualquer momento. A intenção é que elas tirem um momento para buscar alguma coisa que possa trazer sanidade, que possa trazer alguma coisa boa, entendimento. Né? Livrar um pouquinho do entretenimento. Com certeza, né? isso. A internet hoje é um entretenimento que as pessoas consomem assustador, né? E a tendência, né? Eu estava fazendo uma pesquisa semana retrasada, e eles estão dizendo que a internet, por exemplo, em 5 anos, ela será mais veloz 32 vezes, né, do que é hoje. E daqui 10 anos, ela será mais veloz 1000 vezes.
Em 5 anos, por exemplo, um vídeo que a senhora assiste na televisão, eles vão conseguir colocar a presença dentro da tua casa. Então, você imagina o que vai acontecer nesse mundo sem literatura. Dá medo, né? E a senhora, então, aí a senhora decidiu abrir a livraria? Decidi, e a livraria foi só um caminho, assim, que Deus usou para me destravar de verdade. Eu era muito medrosa, tinha medo de tudo, até hoje ainda tenho, mas é menos. Medo de tudo, de cachorro, de gato, de papagaio, de gente, de tudo. E, com isso, eu tenho visto assim que tem sido uma porta divina de Deus para a minha vida. Eu tenho me comunicado bastante com as pessoas, eu aprendo a conversar com as pessoas, eu ouço a história das pessoas, as pessoas me escrevem agradecendo por ter a livraria aqui. E, depois disso, as coisas foram... Está todo mundo querendo vender lá em casa. Meu marido agora também já abriu uma outra empresa, também era muito medroso, não tinha coragem de nada. E o empreendedorismo chegou na tua casa, então. Agora já temos 2, está chegando a 3ª empresa aí, a Laura também. Uau, olha, de lá de Tocantins, em Araguatins, para a Europa, para a empreendedora. Quantos processos, né? E hoje a tranquilidade de enxergar que é possível. Que é possível. É possível. É possível. Só através da literatura. Através da leitura. Isso quer dizer que as pessoas que não leem... Eu escolhi mudar de vida, ter um outro ritmo de vida. O que eu fazia antes, o que eu fazia antes, hoje eu ocupo aquilo com buscar conhecimento através dos livros. Muito bom, muito bom. Gente, que papo maravilhoso. Você que está aí assistindo, faz o seguinte, ajuda a gente. Clica aí no nosso canal, faz um comentário. Como diz os grandes youtubers, dá um like aí, porque isso ajuda a gente no conteúdo e o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade também. E compartilha com alguém que você ama. Se você tem parentes aqui na Europa, por exemplo, você explica para ele o que é possível. Se você está passando por um momento difícil, você viu aqui a história da irmã Lígia, que sai de uma cidade pequena, com uma criança, vem para a Europa, casa com um português abençoado, hoje é empresária e tem uma livraria abençoada, e nós vamos agora entrar num tema maravilhoso com ela. Irmã Lígia, a senhora casou com o Nuno. Nuno é português. E aí, nesses 11 anos de casamento, é isso? A senhora enfrentou aquele desafio, porque nós, brasileiros, temos um problema. Para nós, país bom é o Brasil. Só que os europeus dizem, não, país bom é o meu, de origem. Com certeza, então, essa guerra, como que foi nesses 11 anos para a senhora conseguir adaptar? Falo isso porque eu sou casado com uma europeia, minha esposa é espanhola, e hoje eu não tenho problema. Era confusão, né? Eu falava A, ele entendia B, e assim vice-versa. Eu queria ir para o Brasil, ele queria ir para Portugal, e aí foi... Que conselho a senhora daria para alguém, para uma pessoa que é casada com um europeu, e enfrenta essa dificuldade? Hoje, se fosse hoje, eu tivesse começado hoje, com o entendimento que eu tenho agora, eu diria que a gente tem que ser flexível. Não adianta. Não adianta você dizer, mas eu sou assim, eu casei assim, ele me conheceu assim, eu vou ficar assim. Tem que ser flexível. Você entrou na vida do outro, no país do outro, e a gente não pode carregar toda a nossa bagagem que a gente tem do jeito que eu quero, levar tudo que eu quero dentro. Tem que tirar algumas coisas da mala, senão não vai caber. E aí entra a humildade, né? Entra a humildade, com certeza. Porque nós somos brasileiros, a gente fala muito do orgulho brasileiro também, como tem o orgulho europeu. Né? São ambos os lados. Né? Mas se um não ceder, nunca o outro vai aprender. Nunca. E a senhora, nesses 11 anos, a senhora teve que ceder bastante, ou o Nuno teve que ceder? Como que foi? Ele cedeu bastante. Ele cedeu muito. E eu também, porque às vezes eu queria ir para o Brasil, né? E a gente estabeleceu uma meta. Ele é muito organizado, sempre foi organizado. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai cada ano para um lugar. Um ano para Portugal, um ano a gente vai no Brasil. E assim ninguém perde e fica ok. E aí foi difícil para me aceitar isso, porque por uma vez eu falhei. Eu disse, não, eu não vou aguentar, não, vou para o Brasil mesmo. Uau. E descumpri o nosso acordo, né? Mas foi somente uma única vez. Uau. E aí foi o único jeito que a gente achou. Uma pergunta assim, até delicada. Nesses 11 anos, passou em algum momento a senhora se separar?
Nunca nos separamos, mas já Mas que... passou na mente, assim, demais, por um conta fio. da crise, assim, sério. Porque as pessoas não contam, né? As pessoas falam assim, tudo Por um maravilhoso, fio, falei, eu tudo vou lindo, apanhar a né? minha bagagem, vou me embora, não quero mais disso que nem eu estou saber. falando, pessoal. Verdade, aqui é verdade, ó. Foi, e ele também, ele disse A também. senhora, como uma boa tocantinense, falou, tá pensando o quê? Quero nem saber mais, eu vou me embora para minha casa. E Nuno disse, eu é que vou. Foi, exatamente. Falou, quando tu for, eu já fui faz tempo, eu é que Oh, vou. meu Deus. E Mas aí entrou a flexibilidade. Entrou, a gente pensou bem, e aí um ia cedendo. Ele foi muito inteligente, meu marido, que se ele não tivesse sido inteligente na época que eu fui tão cega, não estaríamos juntos. Uau, Então, ele segurou bastante, muito a barra, até... Teve paciência até Deus abrir meus olhos e É interessante fazer. o que a senhora está falando, porque isso é humildade, tá, irmã? E muitas pessoas se separam por conta da falta de humildade. O orgulho é maior, né? O orgulho, não, porque eu tenho razão, né? Tinha um pastor amigo meu, ele já partiu para a glória, e ele sempre dizia assim, no inferno vai ter um monte de gente dizendo, eu tinha razão, né? Mas aí é que entra aquela passagem bíblica, né? Que Jesus fala assim, acho que é no livro de Mateus, eu não me lembro o capítulo. Mas, Senhor, eu anunciei a tua palavra, eu te servi. E ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Por causa disso que a gente acha que tem razão, acha que está fazendo certo e nunca parou para analisar e ver onde está errado. Gente, isso é muito forte, porque então, essa palavra é para nós. Eu posso estar andando com Deus, eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar orando e Deus não me conhecer. Exatamente. Porque a Bíblia diz que ele resiste ao orgulhoso. Ele não suporta. E quando o Senhor fala assim, conhecereis a verdade, nós não entendemos de que verdade é que o Senhor está falando. A verdade é Ele. Qual é essa verdade? É uma transparência intocável diante de Deus, diante da sociedade, diante de tudo que se fizer. Tem que haver uma transparência. É impossível o homem ver a Deus, chegar até o Pai sem essa transparência. E essa é a verdade que Cristo fala. Que verdade é essa? Interessante. É uma vida sem mancha. Interessante. É uma vida sem mancha. Não estou falando de religiosidade, é isso mesmo, disso que eu estou falando, né? Como diz o programa. É disso que eu estou falando. Com transparência, sem nada para lhe acusar. Uau. Fantástico, irmã Lígia, obrigado por esse momento, viu? Olha, estamos chegando ao final, e eu creio que a gente podia ficar aqui muito tempo, né? Vamos marcar uma outra hora para a senhora vir com o teu esposo aqui, em nome de Jesus, para ele falar um pouquinho de como foi essa transformação. Nuno, um dia, queremos você aqui também. Ele vem falar também como foi o desafio de empreender, né? Que para ele também é um desafio grande. E hoje, você daria um conselho para as pessoas empreenderem? Para empreender, eu tenho um conselho. É possível, todos vocês podem. Mas o conselho que eu tenho para dizer é, antes de tudo, antes de começar qualquer coisa na sua vida, antes de casar, hoje alguém que está planejando se casar, antes de você casar, antes de você abrir um negócio que você sonha, temer ao Senhor. Quando eu falo temer ao Senhor, não é dizer, eu tenho medo, misericórdia. Não é isso. É andar em retidão com o Senhor, com transparência, sem mentira. Eu li um livro que chama As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill. E nesse livro ele me ensinou muito. É Bíblia pura esse livro, irmão. Pura. Ele fala simplesmente de todos os princípios, ali ele vai explicar quais são as 16 leis que ele venceu e que ele pesquisou e que ele descobriu que leva o homem a ter sucesso. Uau. São as leis dos princípios bíblicos, sem quebrar nenhum. Vivê-los todos com sinceridade. Então, a senhora está dizendo que o princípio atrai a promessa. Com certeza. Tem gente que tem promessa. Com certeza. Né? Porque... Salmo 111, versículo 10, fala isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem uma história na Bíblia, e inclusive tem louvores, eu já ouvi, que são louvores antibíblicos. Como, por exemplo, quem tem promessa de Deus não morre. Né? Isso é mentira.
Porque o povo do Egito tinha promessa. E não entraram na terra prometida. É verdade, é isso porque mesmo. lhes faltou cumprir o princípio. O princípio. É né? isso. A falta de cumprimento de princípios te faz só ouvir da promessa. É exatamente. Mas Deus quer que você concretize ela, que você viva ela. Viva ela. E aí o Senhor espera somente isso, que uma pessoa ande verdadeiramente em retidão. Então você que é um empreendedor, escuta aí, gente. Você que é um empreendedor, quer empreender princípios, estabeleça princípios, cumpra princípios. Viva eles em todos os momentos da sua vida, em tudo que for fazer. Você vende uma coisa, declare aquilo que você vende. Quando eu falo isso, não é uma honestidade falsa, é uma honestidade entendendo que há um olho que te vê 24 horas. Deus vê, né, irmã? Deus vê. E às vezes as pessoas não se dão conta desta realidade. Eu até uso uma expressão, e isso aqui é sem tocar em ninguém, sem visar A, sem visar B. Muitos tratam a Suíça como uma prostituta. Eles vêm para cá, pegam o que ela tem de melhor e vão embora e deixam ela à sua mercê. Isso Exatamente. é uma quebra de princípio, para mim. Quebra. É uma quebra, porque eu moro aqui já fazem 20 anos, né? E eu não vim para cá por conta de outra realidade, a não ser vontade de Deus. Entende? Desde que nós chegamos aqui, o nosso alvo é orar para que Deus salve a Suíça. Uhum. E a gente tem visto nesses 20 anos como as pessoas têm uma mente completamente de alguém que viola princípios. Elas ganham, mas perdem. Mas perdem, exatamente. Que elas não percebem que elas vão perder. Porque da maneira que está sendo feita, existe um Deus que é justo. Ele é soberano, ele está vendo, e uma hora a gente paga a conta. Com certeza a conta vem. É como um cartão de crédito. Você usa naquela hora ali, você não pagou nada, está feliz da vida. Mas ele vai chegar. É disso que eu estou falando. 30 dias ele vai chegar, As pessoas se a fatura. emocionam, né? Tem um ditado popular no Brasil que diz que em dezembro, em janeiro e no carnaval as pessoas esquecem de gastar. Mas elas vão gastando. Quando acaba o carnaval... É exatamente a mesma coisa. Quando você fere princípios, está tudo certo, deu certo para você naquele minuto, mas a conta vai chegar. E aí é sempre na hora que a gente menos espera, né? E é sempre quando você não está podendo pagar que ela chega. É forte demais, gente. Gente, essa foi a nossa entrevista de hoje com a irmã Lídia. Lídia, se as pessoas quiserem encontrar a Livraria Tesouro, como elas encontram aqui? Olha aqui para essa câmera aqui. Nós, por enquanto, ainda estamos com venda online. A Livraria Tesouro a gente está vendendo pelo Instagram e pelo Facebook. No Instagram é livraria.tesouro. No Facebook, Livraria Tesouro. Mas nós temos projeto, nós vamos crescer e em breve vocês terão novidade. Uau! Vamos ter um lugar. E se você pudesse oferecer um livro para este tempo agora? Claro que a Bíblia é o livro dos livros, imutável, incorrigível, é necessário. Mas se a senhora pudesse hoje oferecer um livro para essa pessoa que está assistindo, para esse tempo que ela está vivendo, que livro a senhora aconselharia ela a ler? É um pouco difícil de falar sobre isso, porque cada pessoa está vivendo uma situação diferente. Então, quando eu converso com uma pessoa e a pessoa eu consigo ver assim, em 5 minutinhos, perceber a pessoa, eu sei indicar o livro, mas aleatoriamente, porque cada um tem uma situação diferente, eu não consigo... Eu diria nesse momento pandêmico, neste momento catastrófico, tem aquele livro que serve para todas as ocasiões? Tem. Eu indicaria um livro que eu li, do Tiago Brunet, que fala Descubra Seu Destino. Uau! Olha aí, gente. Ele foi um dos livros que me arrancou, assim. Você acha que... Eu li ele na pandemia, durante a pandemia. Essa realidade trouxe perca de propósito, perca de identidade, e através do livro... Perca de identidade, principalmente. A gente fica, quando você está numa situação muito difícil, a gente não consegue saber nem quem a gente é, nem do que a gente gosta, a gente não consegue entender o que ofende, o que me ofende, o que eu gosto, o que eu tenho prazer em fazer. Você está perdido. E você foi não através sabe. da literatura que a senhora descobriu Tudo quem a isso. senhora era, o que a senhora gostava. Eu conseguia descobrir o que me ofende de verdade, o que não me ofende, como eu posso servir. Eu queria servir à torto e à direita, eu pensava que servir era dar a vida. E hoje eu entendo que servir é com aquilo que eu tenho de melhor.
Eu sirvo na minha igreja, eu tenho um prazer. No início não tinha, porque eu não entendi o que era servir. Hoje eu entendo o que é servir. Então, se eu tenho... vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um talento que é bom, que eu gosto de sorrir, eu recebo bem as pessoas. Eu preciso usar esse talento para abençoar as pessoas. Eu fico na porta. Eu amo ficar na porta. Seja bem-vindo, venha à casa do Pai, venha ouvir a palavra de Deus, seja bem-vindo. E as pessoas recebem isso. Então, é um talento que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma empresa de limpeza, gosta de limpar, então sirva ao Senhor com esse talento que você tem. Limpe. Não precisa fazer 1000 coisas, você faça uma coisa que tem a ver com o seu talento que você tem. Porque, com certeza, Deus nos fez com, no mínimo, um talento. Todo mundo tem. E esse será para glorificar o nome dele. De que maneira? Servindo as pessoas. Amém. Amém. Essa foi a nossa entrevista com a Lídia, Livraria Tesouro, mais uma vez aqui, ó, vai aparecer, dá para aparecer aí, equipe? Dá para colocar na descrição aí? A Livraria Tesouro. Se você quer um bom livro, vai lá, está cheio de novidade, já ando vasculhando. Inclusive, hoje eu ganhei um presente, irmão. Depois eu faço uma foto aqui e posto no Instagram. Obrigado, irmã Lídia. Foi muito uma obrigado, honra ter pastor. A senhora. Eu agradeço. E espero um dia, se o teu esposo topar, o desafio dele vir aqui. Vamos falar de um português na Suíça. Eita, eu vou falar para ele. Ele vai ver, né, depois o convite aí. Obrigado. Eu agradeço de coração. Muito obrigado. E eu admiro muito. Andei olhando lá os vídeos do senhor. Amém. Eu aprendi muito. Gente, vale muito a pena. Eu estava vendo, pastor, era aquela sequência que o senhor gravou de vídeos sobre João, capítulo de João. 21 dias com João. Que coisa rica, muito bom. Obrigado, irmã. Muito bom, vale a pena. Obrigada. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e terça-feira que vem nós temos um outro convidado especial. Fica ligadinho aí, esse é o nosso, é disso que eu estou falando. Quero agradecer aí a nossa equipe que chegou cedo hoje, equipe excelente. Obrigado, gente, Deus abençoe vocês. Tamo junto e até semana que vem. Tchau, paz.